Olá a todos, damos início agora ao nosso novo episódio do nosso podcast da Rafus Press. E aqui eu vou terminar aquela sequência sobre narrativas de terror que utilizam diferentes metodologias para abordagem, para construção do terror ou do fantástico, enfim, não é? É importante destacar que as narrativas de terror, as narrativas fantásticas, de certa forma, elas estão sendo, digamos assim, há uma revalorização crescente no país e isso se espelha em artigos de jornal, por exemplo, começou inclusive recentemente nos jornais de grande circulação, se não me engano, Folha de São Paulo, um debate a respeito da, digamos assim, da aceitação da narrativa fantástica e das narrativas que se desdobram a partir do fantástico, como o terror, o sobrenatural, o horror, mesmo o suspense, a respeito do valor canônico desse tipo de narrativa e do valor também, digamos assim, da aceitação, não é? Por parte de leitores, de críticos e etc. Não é o objetivo dessa série de vídeos que nós fizemos aqui no nosso podcast debater esses aspectos, não é? O nosso objetivo aqui é realmente apresentar metodologias, é algo mais relacionado ao desenvolvimento da narrativa de terror enquanto uma prática, não é? Do que propriamente a abordagem da questão da narrativa de terror dentro de um aspecto canônico ou dentro de um aspecto mercadológico específico, né? Ou de aceitação de público, de leitor, tudo mais. Isso não cabe aqui. É um debate que pode ser eventualmente interessante, mas não é o nosso foco. Então, para começar, digamos assim, essa última parte, a gente vai falar sobre a linguagem. Não é? A questão da linguagem na narrativa de terror, ela é muito, e na narrativa fantástica, de um modo geral, ou especulativa, enfim, né? Ela é muito essencial, digamos assim. Porque a linguagem da narrativa fantástica, ela apresentava um comportamento curioso, uma astúcia muito peculiar, que é percebida já pelo Todorov nos anos 60, na descrição, e pelo Keloa, também um pouco antes do Todorov, também nos anos 60, na descrição desses dois autores sobre a natureza do fantástico. Porque o fantástico ele exige, de certa forma, que o leitor, por exemplo, né, no caso da narrativa fantástica escrita, o leitor ele precisa acreditar no que ele lê. Então existe uma série de astúcias enunciativas que transformam uma narrativa que seria, digamos assim, poderia flertar com a sátira, com a alegoria, com aspectos simbólicos até poéticos, não é? O Todorov fala de todas essas possibilidades de fronteira do fantástico e ela se transforma, na verdade, uma narrativa a respeito da impossibilidade do real, não é? Quer dizer, a linguagem ela não consegue descrever certos aspectos. A linguagem é a nossa realidade, de certa forma. Ela não é só um filtro, ela é a realidade, porque nós necessitamos dela para poder pensar, não é, o universo ao nosso redor, que é basicamente a realidade, não é? Nós não temos, digamos assim, sequer a capacidade de sintetizar a fragmentação desse universo e nem os nossos sentidos são tão aguçados para penetrar os elementos mínimos, né, nucleares desse universo que nos circunda, né? Então a linguagem é que nos fornece essa possibilidade. E o fantástico ele é como se fosse uma revolta dentro dessa linguagem, contra essa linguagem. E isso, aliás, perturbava bastante Todorov e fazia a alegria do Keloa, né? É uma diferença bem, digamos assim, nítida desses dois teóricos. Bom, o que acontece é o seguinte, a linguagem no fantástico ela é então essencial, porque você precisa construir uma narrativa que tenha uma série de elementos de verossimilhança bastante coesos e nítidos, para que a narrativa não escorregue para o campo do poético, para o campo do visionário, não é? Existe esse campo também que é próximo da narrativa fantástica, muito pouco estudado, que é o próprio discurso visionário, não é? O discurso dos místicos, o discurso de alguns filósofos no Renascimento, né, com o mestre Eckhart, o discurso poético, no caso do Blake, né? E
para não resvalar nesse ponto, é necessário uma verossimilhança, né, muito intensa. Vamos pegar um exemplo, né? Um exemplo, aliás, que flerta bastante com os elementos que a gente vai falar aqui, como é o conto Orla, do Guy de Maupassant. Existe toda uma construção, não é, de uma ideia de diário, de uma verossimilhança ali, da localização geográfica, no litoral francês, né, onde fica o personagem, das atividades que esse personagem realiza, e por aí vai, e tudo isso faz com que o leitor ele tenha uma identificação imediata com aquela rotina e uma percepção clara de que é um universo, digamos assim, organizado. Ele não está diante de um delirante, de um visionário místico que vai ter visões e aí isso vai promover a aparição da criatura na narrativa, do Orla, que é uma criatura invisível e que ganha esse nome para que ela possa ter algum tipo de concretude, né? Quer dizer, é uma criatura que não tem nem, digamos assim, a materialidade, então pelo menos o nome fornece isso. Então é essa apego a um nome é muito essencial à narrativa, mas não é a narrativa fantástica, mas não é só o nome em si. Na verdade, é um apego a um programa, a um sistema narrativo que esse nome mesmo institui. É interessante que a narrativa fantástica, num primeiro momento, ah, quando, digamos assim, aproveitando os recursos e as possibilidades da linguagem, que inclui, evidentemente, a enunciação, a modalização e por aí vai, ela trabalhou lexicograficamente. Não é? Um grande exemplo é o recentemente lançado no Brasil de forma completa, né? Ele já existia em português em formas abreviadas e tudo mais. Dicionário Infernal, do Colin de Plancy. Né? É uma obra lexicográfica, mas cada um dos lexemas nessa obra ele é desenvolvido num formato narrativo. É curioso que essa intuição, não é, da necessidade do nome e desse nome instituir programas narrativos antecipa a preocupação de um semioticista de grande importância como o Algir da Julian Reimat. Reimat é um grande semioticista francês e nos anos 70, 80 ele iniciou um processo de aprofundamento de certas intuições da ciência que ele foi um dos inauguradores, não é, que é a semiótica. E essas intuições eram relacionadas à paixão, não é? Digamos assim, aos elementos passionais que precisavam ser descritos pelos processos, digamos assim, dentro dos processos narrativos da linguagem que constituem a semiótica. O Greimat, ele tem um artigo chamado Da Cólera, Estudos de Semântica Lexical. Foi publicado no Brasil, foi publicado, na verdade, numa revista, depois saiu numa coletânea de artigos dele chamada Du Sang, aí dois romanos, Du Sang 2, né? E nesse artigo ele inaugura, digamos assim, a semiótica das paixões, mas o que é mais interessante é que ele busca, o próprio título de estudo, né, uma espécie de semântica lexical, né, uma semântica estrutural do léxico. Então, na própria palavra, né, a própria palavra ela inaugura uma espécie de percurso, uma espécie de programa de significados. E isso é essencial na narrativa fantástica, quando ela se, digamos assim, aproxima da linguagem bruta, né? Eu acho que é preciso ficar mais claro o que eu quero dizer com isso. Quando o fantástico emprega a linguagem, não só no sentido descritivo, ou dentro de uma estrutura na qual existem ali elementos, digamos assim, semânticos ou sintáticos, enfim, para a construção de um ambiente e tudo mais, é o momento em que a própria linguagem ela exige ou ela provoca uma série de reações nos personagens em torno de, enfim, em geral, né, daquele programa que eu mencionei, que foi o primeiro da literatura fantástica identificado pelo Todorov, quer dizer, uma espécie de desajuste em relação à realidade, né, entre linguagem e realidade, e esse desajuste acaba promovendo uma espécie de, enfim, mergulho dos personagens num outro universo que aparentemente é um universo construído dentro da linguagem.
Um dos grandes exemplos, talvez, digamos assim, existe um ponto extremo dessa metodologia, que é o livro Objeto Codex Serafinianus, de Luigi Serafini, que é um livro inteiramente composto num idioma inventado pelo autor, uma série de pictogramas, né? E esse idioma inventado é a descrição de um mundo imaginário, de um mundo fantástico, com elementos, digamos assim, humanos. Então você está entre o surrealismo e entre uma projeção perturbadora da própria realidade humana dentro da percepção do que seria algo não humano, não é, sei lá, um alienígena. Então mas é uma obra única, ela não é nem factível de leitura, porque aquilo ali, embora seja feito como um livro, é um objeto, né? Porque as palavras elas não têm um significado. Você se aproxima daquilo de uma série de formas, mas não como você se aproxima de um livro, né? De uma narrativa usual. Então o exemplo do Serafina é extremo, não é? Mas é mais ou menos isso, quer dizer, essa perturbação diante da clivagem entre linguagem e realidade. Dentro de um ponto de vista, digamos assim, mais prático, né, da literatura, o grande exemplo inicial, que eu não vou só mencionar, não vou tocar, não vou analisar, porque enfim, é uma obra que teve muita análise, tem muitos debates, eu vou falar de alguns autores mais recentes, não é? Um mais antigo, como, digamos assim, norte, mas alguns mais recentes, é o Tlon Uqbar Orbis Tertius, né, o conto do Jorge Luis Borges. Nesse conto, temos exatamente essa formulação. Quer dizer, existe toda uma ideia a partir de um livro com um verbete que não existe nas outras edições desse mesmo livro. No final vai ser descoberto o porquê disso, né? E nesse verbete, quer dizer, existe uma estrutura lexical do conhecimento, de catálogo, né? De léxico, a enciclopédia aí funcionando como uma espécie de dicionário. Nesse verbete existe um outro universo, um universo totalmente diferente do nosso, quer dizer, não totalmente, mas um universo que tem um tipo de concepção, não é? A maneira como o mundo se estrutura nesse universo é diferente do nosso. E essa diferença provoca uma certa perturbação, né, na hora, no momento em que os personagens têm os protagonistas do conto, que é o próprio Borges, né, tem acesso a essa obra. E é curioso que a ideia é que essa perturbação exista e ela não só se, digamos assim, limite a um ou outro leitor, mas a ideia por trás, né, do verbete, que seria uma invenção, mas uma invenção, não é uma espécie de desdobramento do conto fantástico em si mesmo, uma invenção factível, uma invenção possível, é que justamente esse verbete se viralize, digamos assim, e altere a percepção da realidade convencional de toda a humanidade. Então é como se um território inteiro, um continente que não existe, passasse a existir na visão das pessoas, não é? É interessante esse aspecto do fantástico, ele é muito instigante, porque e é assustador num certo sentido, que eu vou comentar aqui nos autores, né? É explorado, aliás, nesse sentido, quando os autores, alguns deles se aproximam das questões de linguagem, é que justamente é como se a realidade, digamos assim, a descrição convencional do universo que nos cerca, com seus elementos derivados aí da física, os elementos químicos, ele se torcesse, não é? E isso é possível, digamos assim. É curioso como o Borges escreveu o conto Tom Uqbar Orbis Tertius nos anos 40, 30, enfim. E essa ideia dele, a ideia desse grupo que, digamos, monta o verbete, a enciclopédia falsa, entre aspas, né, digamos assim, uma enciclopédia que é colocada deliberadamente, né, para as pessoas lerem aquele verbete e começarem a entender que existe aquele universo. Isso funcionaria às mil maravilhas com a internet, né? Quer dizer, quando você tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, por exemplo, é justamente isso, quer dizer, a linguagem, a maneira de entender o funcionamento do mundo, ele passa por um filtro de linguagem, e nesse filtro de linguagem, certos aspectos que são
comprováveis de forma matemática ou comprováveis de forma mesmo física, enfim, eles não se adequam e essa linguagem simplesmente os, digamos assim, exila. Então esses aspectos não existem. Né? Bom, depois do... Agora entrando realmente no nosso, digamos assim, material analítico, eu chamo a atenção de um autor que trabalhou muito a linguagem nesse sentido que a gente vê aqui, que é o Julio Cortázar, né? O outro escritor argentino de muita importância. E a coletânea dele, As Armas Secretas, não é? É uma coletânea que trabalha cuidadosamente os elementos de linguagem. Ele vai trabalhar esses elementos em vários livros dele, não é em um só. E a linguagem é realmente aquilo que atraía mais o Cortázar dentro do fantástico, né? A nomeação dos objetos. E como essa nomeação ela contamina o nosso mundo, né? Essa nomeação, essa falta de nomeação, não é? Ou então essa descoberta, às vezes o erro, o não dito, digamos, o não dito que aflora, ou então aquele elemento quase patológico, né? Vindo do inconsciente, que aflora na linguagem e que deixa ela perturbadora. Isso é o, digamos assim, o material essencial do Cortázar, né? Até mais que o Borges. E nos Armas Secretas, o primeiro conto, vou falar, é uma coletânea de contos excepcional, né? Mas eu vou falar basicamente de dois contos, né? Talvez de um outro mais, mas dois. Que é o primeiro, As Cartas de Mamãe, e um terceiro ou quarto, que é As Babas do Demônio. As Cartas de Mamãe, todas as histórias trabalham com exilados, né? A realidade do exílio, que era a realidade que Cortázar viveu, uma boa parte da vida dele, é a realidade ali desses contos, o exilado nitidamente por motivos políticos. Já é um livro ali dos anos 60, 50, então, que está, né, inserido nesse contexto. E o Cortázar, nas Cartas de Mamãe, ele coloca em cena um personagem enfim, esse personagem narra em primeira pessoa um clássico de estratégia de modalização que o Todorov já menciona nos anos 60, né? No Introdução à Literatura Fantástica, né? Um dos grandes clássicos da análise da literatura fantástica. E esse personagem ele recebe como o título diz, uma carta da mãe. Essa carta que é, digamos assim, o eixo central da narrativa, ela é algo de único, assim, né? A carta em si ela é anódina, não tem nada de grande impacto. Mas tem um determinado momento que ela fala, a mãe escreve assim: seu irmão manda lembranças, algo assim. Faz bastante tempo que eu não leio, que eu li o conto, mas eu creio que era mais ou menos isso mesmo. Seu irmão manda lembranças. É só uma breve frase, né? Assim, que é bastante usual em qualquer carta, inclusive em comunicações telefônicas de longa distância. Mas o que tem de único nesse aspecto é que, ao falar o seu irmão manda lembranças, a mãe institui um desequilíbrio no personagem, porque e aí nós descobrimos o porquê, porque esse irmão, ele morreu. Ele não está mais vivo, não é? Então, o personagem ele começa a entrar numa espécie de dilema a partir de algo aparentemente assim, cotidiano e sem qualquer relevância, né? Você descobre um mundo inteiro não é, de perturbação e de associações perturbadoras possíveis. Quer dizer, a mãe falou aquilo por brincadeira, a mãe falou aquilo por um lapso, então um tio mandou lembranças e ela pôs irmão, por conta da morte, né, dessa pessoa. A mãe está enlouquecendo, ela está desenvolvendo alguma doença relacionada à memória, uma demência. E como a esposa desse protagonista, ela teve uma relação, um namoro, um noivado, né? Uma relação próxima, amorosa, com o irmão do protagonista, ainda tem essa segunda camada, quer dizer, mostra ou não a carta, qual que vai ser a reação da minha esposa diante daquilo, né? Quer dizer, supõe-se que a morte foi algo que abalou um pouco ali as relações familiares. Então, o autor, ele coloca, digamos assim, uma mínima variação de linguagem, que é justamente isso que eu falei, né?
essa intromissão de algum elemento inconsciente, passional, na linguagem cotidiana da carta, da comunicação a longa distância, e essa mínima alteração faz com que todo o universo se desperte ali, um universo relativamente perturbador, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse conto me impressionou muito, e eu pensava que era possível fazer até um filme de terror a partir disso. Das elucubrações possíveis em torno desse irmão tá morto ou não, não é? O segundo conto, que é o Babas do Demônio, é muito conhecido, é um conto muito conhecido, foi adaptado pelo Antonioni no filme Blow Up, uma adaptação, a primeira parte é bem fiel, a segunda, com Ard Birdsall, não é tanto. Tem uma interpretação do Antonioni, porque esse conto necessita de uma interpretação. É interessante que no conto, a linguagem, aqui o texto, semioticamente falando, do conto do Cortázar já não é mais a linguagem falada em si, embora o aspecto descritivo seja importante e há mudanças digamos, de angulação, de ângulo desse aspecto descritivo que mudam praticamente toda a interpretação possível dos fatos narrados. E isso é único, porque o texto central aqui já não é mais um lapso, digamos assim, numa carta, num texto escrito, mas o texto é imagético, é uma foto. Então, na narrativa, nós temos novamente um exilado, que é fotógrafo, que vai para uma região ali de Paris, uma ilha, né? Tirar algumas fotos de natureza e tal. E tira sem querer a foto de um casal, não é? Não era o objetivo dele, mas ele acaba tirando ali umas fotos de um casal. E esse casal, com uma terceira, aparentemente com uma terceira pessoa envolvida junto, seria uma moça mais velha e um rapaz bem jovem, acho que até adolescente. Essa foto ele gosta muito, né? Seria uma foto do diálogo que estava ali. Ele não escuta nada, né? Ele só tira a foto, ele está a uma certa distância. Do diálogo entre a moça e o rapaz, né? Esse rapaz aí do casal. No conto, esse diálogo ele é visto de vários ângulos. Assim, a foto, ela faz o protagonista gosta tanto da foto que ele manda ampliar, faz uma grande ampliação, foto preto e branco de filme, né? Isso era bem possível. Transforma numa espécie de pôster e coloca na parede do escritório dele, no quartinho, né, de pensão dele lá em Paris. O que acontece? Essa foto, ele começa a observar alguns elementos e essa observação faz com que ele relembre o que aconteceu e ele comece a se deslocar, digamos assim, do ângulo, por assim dizer, da foto que ele tirou, que é um ângulo fechado, um ângulo, digamos assim, que não pode ser mudado. Ele começa a extrapolar os limites da própria foto a partir de outros ângulos possíveis. É como se você pegasse uma imagem ou uma foto parada e começasse a imaginar tudo que existe ao redor dela, que é mais ou menos até o modelo de, provavelmente o semiólogo, né, Roland Barthes leu o Cortázar para escrever Câmara Clara, né, o livro dele um pouco sobre interpretação e análise do fato fotográfico, e ele provavelmente se inspirou, porque é mais ou menos isso que o Barthes faz, quer dizer, você começa a buscar na imagem elementos que te puxem para dentro dela, te deem uma outra visão daquilo, aqueles elementos de contradição que a foto é especialista em captar, não é? Esses elementos estranhos que são, digamos assim, que não são fingidos, não são posados, né? E ele começando a perceber isso, ele percebe que talvez não houvesse só 3 pessoas, talvez houvesse mais. E talvez essa quarta pessoa tivesse próxima dele. E talvez, digamos assim, essa pessoa tenha matado ele. Então, assim, existe todo um desenvolvimento de elucubração a partir do fato do texto, né, dado, que é o texto fotográfico, que torna a narrativa toda ambígua, né? Você chega a um determinado momento em que você não é, já está questionando a própria, digamos assim, palpabilidade, tudo aquilo que foi narrado antes, né? Quer dizer, aquela vida e tal, o que realmente isso implica, né?
aquela vida de exilado e tudo mais que ele tinha, e se era realmente o que ele estava levando a partir do momento que ele tirou a foto. Então é um conto espetacular, né? Ganhou adaptação para o cinema, não é por acaso, mas no qual todo o aspecto da ambiguidade, na verdade, toda essa percepção um pouco perturbadora do universo. É curioso porque o Cortázar, ele é um escritor que é sempre visto como alguém que transformou o fantástico numa, digamos assim, descobriu aspectos eufóricos do fantástico, né? Isso é verdade até certo ponto, mas existe também esse outro lado do Cortázar relacionado à construção de uma narrativa, digamos assim, cuja perturbação se dá pela linguagem. Então a descoberta, digamos assim, desses elementos mínimos, ela implode o seu universo de uma tal maneira que esse universo mudou. Você não consegue mais voltar atrás. Ele tem um outro conto famoso, né, o Cortázar, não nessa coletânea, que está em Todos os Fogos do Fogo, o Bestiário, que chama Axolotl. Né? O Axolotl é um peixinho mexicano que parece sorridente, assim, muito raro. E existe uma mudança de estado quase que psíquica ou metafísica, né, entre o protagonista desse conto Axolotl e o bichinho, o peixinho que está num aquário, em exposição num aquário, não sei se uma espécie de zoológico ou num aquário comercial. Então essa inversão, que foi inicialmente até desejada, ela não consegue, no caso do Axolotl, não era desejada nem no caso das Cartas de Mamãe, nem no caso As Babas do Demônio. Essa inversão, ela, digamos assim, ela faz com que você participe de uma realidade de uma forma diferente, assim, né? E irreversível. Então não é exatamente uma euforia que há nos personagens. É, na verdade, um princípio perturbador de que você não pode mais voltar atrás. Não é? E eu acho isso às vezes mais perturbador até do que a descoberta de um elemento sobrenatural na realidade. Né? É mais perturbador você perceber que a linguagem moldou a sua realidade e você não consegue voltar atrás nela. Falando em si, né, desse tipo de obra, eu também gostaria de destacar um conto do Alan Moore chamado Courtyard, né? Esse conto ele aparece numa coletânea muito interessante de Courtyard chamada The Starry Wisdom, um tributo a H.P. Lovecraft. É uma coletânea brilhante com vários autores. É uma coletânea de muita importância, né? Eu, digamos assim, sempre recomendo. E o conto do Alan Moore, ele é brilhante. Ele foi adaptado depois para HQ, mas o conto em si, eu recomendo a leitura do conto, não é? Porque o que acontece no conto? Existe uma espécie de um investigador que ele começa a descobrir elementos Lovecraftianos na nossa realidade, quando ele começa a perseguir assim enfim, uma pista, né? E esses elementos Lovecraftianos, eles vão alterando ele. Conforme ele vai mergulhando nesse universo, atrás de evidências, de provas, e ele vai, digamos assim, buscando ali digamos, os culpados, né? Ele vai estar fazendo uma investigação. O que ele descobre? Que esses elementos em si começaram a alterar a percepção que ele tinha da realidade. Então, no final do conto, a realidade, assim, essa mudança de realidades acontece na linguagem. E no final do conto, então, ele começa a falar como, digamos assim, a pronunciar, né, aquelas palavras dos personagens Lovecraftianos. Então é brilhante, é como se houvesse um corte na linguagem do conto em si e de repente você estivesse diante de um ser dominado por aquelas criaturas antigas da mitologia Lovecraftiana. Então esse conto utiliza a linguagem nesse sentido para, digamos assim, extremo, né, para demarcar a alteração completa da personalidade, não é? Alteração completa do próprio protagonista, né, da psique do protagonista e dele em si.
porque a mudança da linguagem faz você supor que tudo mudou nele. Não é? O Lovecraft também fez isso em alguns contos, como O Vento Gelado e tudo mais, o Ar Gelado, né, Cool Air. Mas no Alan Moore isso se dá de uma forma muito bem concatenada. Né? E ainda dentro desses autores contemporâneos, eu gostaria de falar de três, pelo menos. Vou tentar falar mais ou menos brevemente. O primeiro deles é Thomas Phillips. É um autor que a nossa editora Ralph's Press tem um grande apreço. Ele tem um livro que está em venda ainda, que é o Interiors. E o Thomas Phillips, ele é um autor que trabalha o sobrenatural dentro de um escopo diabólico. Ele tem grande interesse assim no diabólico, não exatamente no, digamos assim, na questão metafísica associada ao satanismo, que pode ser ou que possa ser associado. Não. O interesse dele é a figura mais ou menos definida do diabo, é o diabólico em si. E ele tem um livro, um romance, na verdade, chamado In This Glass House, onde digamos, esse aproveitamento é brilhante, né? O diabólico ele tem um nome de forma. Isso é importante também no estilo do Phillips, é que ele não trabalha esse diabólico com os nomes usuais que costumamos dar a ele. Não é? Então, nesse romance, In This Glass House, o diabólico ele é chamado de forma. Não é? Existe uma abstração em torno do diabólico nos contos e nas narrativas em geral do Thomas Phillips, que faz com que aquilo seja enervante, porque esse diabólico parece que cerca tudo. A forma, né? Por exemplo. E esse romance trata de dois personagens que são um casal que se envolve, né, numa espécie de culto diabólico, mas esse resumo é muito pouco, porque a experiência da leitura é única. Né? Existe um processo de fragmentação da realidade que é crescente e que vai, digamos assim, nesse sentido, sendo concatenado por uma fragmentação da linguagem. Então as descrições se fragmentam, elas se estendem e voltam. E o universo dessas pessoas também começa a se fragmentar. Então é muito interessante, né, essa tensão entre o interior e o exterior dos personagens em torno de uma força, digamos assim, uma força sobrenatural, mas ao mesmo tempo bastante palpável, que é essa força diabólica que cerca tudo. Né? O universo do Thomas Phillips é um universo que respira o diabolismo. Né? Então é uma formulação única, que tem um tipo de perturbação que é derivada da linguagem, dessa abstração, né? Que ao mesmo tempo faz com que o diabo passe a estar em todos os lugares. Né? E os dois últimos autores, um deles é o primeiro autor brasileiro, né, que trazemos aqui no nosso podcast, que é o Oscar Nestares. O Oscar Nestares, ele trabalha... É um autor contemporâneo, né? Ele é bastante importante no cenário nacional da ficção de horror. E na coletânea de contos dele, né, Horror Adentro, existe uma série de, digamos assim... Pois bem, o Oscar, ele... Na coletânea de contos Horror Adentro, ele fornece uma estratégia interessante, que é a estratégia na verdade, uma mistura de estratégias, né, de construção de narrativa e terror. Não vou falar muito delas, porque me interessa mais a questão da linguagem, mas ele trabalha bastante com o agravamento e a distorção, pelo exagero, né? E isso é interessante porque a narrativa de terror, ela evita esses elementos, uma questão de equilíbrio, e para evitar um pouco até a visão, assim, enfim, de humorística, eventualmente, né? Se aquilo fosse uma espécie de paródia. Então, em dois contos, que é o Horror Adentro e um outro conto que é Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que conjuras, nós temos esses elementos em relação à linguagem, né? Como eu falei aqui. No primeiro, Horror Adentro, há uma questão da paisagem, né? A nossa linguagem, ela demarca a nossa cultura. Quando nós nos movemos, digamos assim, para uma outra paisagem, uma outra cultura, a nossa linguagem ela começa a se tornar deficitária.
E aí, é como se nós nos movêssemos num universo, muitas vezes que a gente não conhece o idioma, não é? E que não tem nenhuma referência, e é um pouco desesperador, porque esse universo ele parece nos engolir, não é? E é literalmente isso que acontece com o protagonista, né? Utilizando, aí com o autor utilizando a metodologia mencionada, mas com a interpretação literal de elementos da cultura ali da Armênia, né? Dentro das possibilidades do fantástico, né? Então a linguagem, né, assim, daquele lugar que não é do domínio do protagonista, ela acaba engolindo ele, né? Ele não é, ele é, digamos assim, recebido por esse novo universo cultural de uma forma que ele jamais imaginaria. No segundo conto, que tem aquele título enorme, mais ou menos uma paródia do conto enfim, de um trecho do Pequeno Príncipe, né? Existe uma outra visão também muito instigante, que é a maneira como a linguagem ela altera a percepção da realidade. Então esses metaleiros, né, que seria um show de death ou black metal de uma banda importante, eles estão ali naquele show, os dois protagonistas, e aquelas letras, aquele universo cultural, quer dizer, o texto aqui, né, também, ele não é só palavras, ele não é só texto escrito, coisa assim. Ele também é essa atmosfera cultural, não é? Então essa atmosfera cultural molda esses personagens. O autor ele faz questão de contrastar o que esses personagens são realmente, digamos assim, ou são na percepção de outros, com aquilo que eles percebem, não é? E aí cria o efeito humorístico e um pouco do efeito terrorífico, né, no final ali no desfecho do conto. Mas é um conto bastante instigante porque dá bem a noção de como é necessária essa absorção, né? Essa, digamos assim, como a linguagem aí na forma de gestos culturais, de música, da maneira como essa música é absorvida e tal, como essa cultura, né, essa linguagem, nessa forma de uma cultura mais ou menos definida, ela te molda e faz com que você imagine aquilo que você não é, digamos assim, ou aquilo que você não gostaria de ser. Não é? Você se projeta para além do seu próprio corpo naquilo, na música ou no que seja assim, naquela atividade cultural específica. E essa projeção, eventualmente perigosa, mas ela é essencial, é aquilo que faz com que existe uma identificação, né, em torno de grupos de música, de grupos de rock, de bandas e tudo mais, né? E o último livro é digamos assim, o mais recente livro de Red Oliver. Eu pretendo fazer um vídeo só sobre o Red Oliver, que é um autor extraordinário. Mas ele, novamente, aqui existe uma questão da linguagem, nesse sentido da perturbação do que a linguagem o que é associado à linguagem, não é? E o que o personagem descobre como a maneira como se portar diante de novas associações que quebram aquilo que ele esperava, aquilo que era garantido, né? Aquilo que ele se estrivava porque era o senso comum à realidade. Um dos contos em peculiar desse The Ballad of Dr. Caligari and Murder Mysteries é um conto chamado Baskerville Midgets. Tem uma série de intertextualidades desde o título de Baskerville, né? Midgets é um tipo de anão que é, digamos assim, existe uma manutenção das proporções, né? Não é o dwarf, que é um anão convencional. E essa diferença é que impulsiona o conto de uma maneira única, né? Então você chega no final dele tendo em vista que essa diferença vai fazer com que os personagens tenham um desdobramento terrorífico, aliás, apavorante, a partir só de uma espécie de nuance da linguagem. Essa nuance é que impulsiona a narrativa e ela que é essencial para justamente a compreensão dela no final. A própria narrativa ela se explica, digamos assim, pela própria nuance da linguagem que ela aborda. Mas enfim, eu já falei bastante aqui desse assunto. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Espero comentários e tudo mais. E nos vemos na próxima semana. Um abraço, até mais.